Tudo que é importante está no Alô Notícias. Alô Notícias. Antônio Carlos de Lima. Estamos aí na contagem regressiva. Quarta-feira próxima termina, o prazo para que os eleitores, futuros eleitores, se normalizem, com seus títulos. Vamos às últimas informações. Como que está o movimento aqui na 58ª Zona Eleitoral, Itatiba e Morungaba, com relação ao presencial? Satisfação em ouvi-lo no Alô Notícias, Antônio Carlos. Boa tarde, é uma satisfação também recebê-los aqui. Em relação ao atendimento, nós estamos com um atendimento online e presencial. Nós temos muito mais pessoas fazendo online nesse final de alistamento. O comparecimento do eleitor presencial está sendo relativamente pequeno. Nós estamos aguardando o aumento provavelmente entre sábado, domingo e entre a segunda e quarta-feira, que é o último dia, Por enquanto está sendo um atendimento bem tranquilo. Se o eleitor chegar aqui com a documentação, ele sai em 5, 10 minutos do cartório. Bom, com relação à facilidade de se atualizar tudo pelos aplicativos, o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, a facilidade é tremenda, mas fora isso, vocês aqui do posto de Itatiba, da 58ª Zona Eleitoral, estarão mantendo um atendimento presencial de plantão, final de semana. Por favor, Antônio Carlos. Sim, a gente vai abrir o cartório no sábado e no domingo, dia 30/4 e 1º de maio, a partir das 11 horas até as 17 horas. Isso é um atendimento para o eleitor que não pode se dirigir durante a semana. E na segunda, terça e quarta nós vamos abrir a partir das 9 da manhã e ficarmos até as 18 horas. Bom, Antônio Carlos, com relação às pessoas que aqui comparecem, no espaço do Mercadão Municipal, o anexo número 2 aqui do Mercadão Municipal, Dona Lica, as informações mais buscadas, o que está acontecendo com o eleitor, principalmente os de Itatiba? O eleitor ainda tem dúvidas sobre relação à biometria, que ela foi suspensa em março de 2020, não vai ser mais colhida nesse momento, não foi utilizada em nenhuma sessão eleitoral do Brasil em 2020 e até agora, que a gente saiba, não é para ser utilizada nessa eleição. Mas o TSE pode decidir e fazer uma eleição mista com quem já fez a biometria junto com quem não tem a biometria. Isso é uma decisão para eles. Num primeiro momento, a gente não colhe a biometria, a gente só faz a revisão daqueles eleitores que estão em situação cancelado. Mas mesmo assim, passado o dia 4 de maio, aqueles eleitores que não conseguiram fazer a biometria, o TSE já se comprometeu de que vai restabelecer apenas para essa eleição de 2022, nos 2 turnos, para os eleitores não se sentirem prejudicados e poderem votar. Há uma outra informação muito importante para o eleitor que está em trânsito ou que vai estar em trânsito no dia das eleições, é que entre o dia 18 de julho e 18 de agosto, o eleitor pode se dirigir a qualquer cartório que ele estiver e comunicar aquela serventia de que no dia da eleição, no primeiro ou no segundo turno, ele vai estar em determinada cidade e nessa cidade, se não tiver uma urna de transferência temporária, pode ser que na cidade vizinha a pessoa possa ir votar. No caso de Itatiba, essas urnas geralmente são colocadas em Jundiaí, Bragança Paulista e em Campinas. São as cidades maiores com esse tipo de procedimento. Bom, e o eleitor que estiver em dúvida com relação à sua regularidade, a regularidade do seu título, O e-Títulos fornece todas as informações, correto? Correto. Existem várias formas do eleitor descobrir a situação eleitoral dele. Primeiro, ele tentar baixar o e-título e acessar os dados dele no e-título. Se ele não consegue, já é um grande sinal de que ele tem alguma pendência conosco. Número 2, pelo site do TSE ou do TRE São Paulo, colocar os dados lá, serviços ao eleitor, consulta a situação da inscrição eleitoral. Entrou e não conseguiu entrar, ou veio o resultado de que está com pendência, procure o cartório, ou nos procure online ou nos procure por presencial. Online, os 2 números fixos do cartório eleitoral são WhatsApp. Nós passamos os links, as orientações para a pessoa fazer o que quiser, inclusive pagar a multa, preencher o formulário ou pedir informações pelo WhatsApp. Se não, venha no balcão, porém um risco de ter alguma fila, Porque quanto mais se aproximar do dia 4 de maio, mais pessoas vão nos procurar.
Antônio Carlos de Lima, o Tribunal Superior Eleitoral está se utilizando muito, né, da comunicação televisiva e radiofônica, dando, né, informações importantes para a atualização dos títulos. Os jovens estão agora mais motivados a participar das eleições de 2022, não é? Exatamente, nós estamos fazendo campanhas em todas as esferas, principalmente onde há a presença dos jovens, né? A gente percebeu que alguns shows que estão ocorrendo de nível internacional e alguns locais em que o jovem frequenta, a Justiça Eleitoral vem divulgando com grande ênfase para esse eleitor fazer a inscrição eleitoral e participar realmente da eleição em outubro do ano que vem. É uma eleição muito importante, é uma eleição nacional. O eleitor, mesmo que ele não tenha um candidato, ele ainda tem a opção de votar ou não votar, porque ele não é obrigado, né, o jovem, né, até 18 anos. E se ele não tiver um candidato, ainda existe a opção do nulo, do branco. Isso não quer dizer que você está obrigado a votar. Você está simplesmente se colocando como cidadão e tendo o direito, a facultatividade de ir ou não votar. E é a responsabilidade política que todo cidadão deve ter, né, correto? E os jovens aderindo, né, estarão participando dessa democracia brasileira. É muito importante o jovem entender uma coisa. Quando a gente usa o verbo exercício do voto, é porque quando você vai votar, você está exercendo um direito seu. Mas o exercício de você aprender a votar, você também tem que usar o verbo nos dois sentidos. O exercício de aprender. Vão acertar, vão errar só depois que você vota, depois que passa o período da gestão daquele candidato que foi eleito, é que o senhor vai saber se está correto ou não a sua opinião lá atrás. Bom, quanto à regularização dos títulos, até quarta-feira próxima, dia 4, facilidade dos aplicativos, o site do tribunal, para que se possa adentrar e colocar as informações. Agora, as punições para quem não tenha seu título eleitoral em dia, Antônio Carlos de Lima. Os eleitores, como eu disse, os eleitores que estão cancelados por causa da falta da biometria em 2019 vão ser restabelecidos e vão conseguir votar. Agora, se algum eleitor tiver cancelado por outra eleição ou por algum outro motivo, esse não consegue votar e vai ter que justificar mesmo não conseguindo votar, porque senão vai pagar multa. É inevitável, o eleitor que tem cadastro eleitoral e é obrigado a votar, mesmo que esteja cancelado e não se justifique, ele acaba pagando a multa daquela eleição que ele não compareceu. Então a multa é de R$ 3,51 por cada turno não comparecido. A credibilidade de sempre. Alô Notícias.